Olá, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Nós estamos aqui ao vivo e a cores, né? Estamos aqui na nossa querida Casa Espírita Peace and Knowledge. Estamos com os corações e com as portas virtuais abertas e pedimos já para o começo desses trabalhos, né? Essa palestra de hoje, pedindo as bênçãos de Jesus, pedir aos nossos mentores que estejam com a nossa palestrante, a nossa querida Cristiane, que vai nos falar de tema tão importante, e nós vamos estar aqui vibrando juntos. Aqueles que assistirem depois a nossa palestra, que também sejam muito bem-vindos, e com a licença dos nossos queridos benfeitores, nós damos então por iniciado os nossos trabalhos esta noite. Cristiane é a nossa querida colaboradora, ela estuda e pratica meditação há décadas. Nós temos um programa na última quinta-feira do mês, meditação e espiritismo. Então, os temas são centrados para a gente buscar um pouco mais de calma, de alívio, de tranquilidade, conhecimento dessa paz interior, e a gente vai convidá-la aqui para ela proferir a palestra essa noite. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada. Oi, gente, é muito bom estar aqui de novo e saber que, apesar da dificuldade de estar junto, né, da gente poder estar junto fisicamente, a gente pode estar junto energeticamente. Quão apropriado é isso para aquela pessoa que gosta de meditar? E a pessoa fala, se a palestra quem vai dar é a Cristiane, provavelmente tem a ver com meditação. Sim e não, porque a meditação realmente é uma parte muito forte das coisas que eu acredito. Mas também tem aquela coisa de que é uma técnica que está aí para todo mundo, e por que não utilizá-la? Por que não trazer para as pessoas esse desejo de buscar um pouquinho, de entender um pouquinho melhor? E, uma vez mais, a gente está sempre buscando não mistificar a meditação. A meditação é para todo mundo. E o tema dessa noite é buscar o nosso epicentro em tempos incertos. Quanta incerteza a gente está vivendo agora, né? Essa coisa de eu não sei o que tem amanhã, eu não sei que dia que as crianças voltam para a escola, eu não sei que dia que eu vou trabalhar, às vezes eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as contas, eu não sei se eu vou dar conta da ansiedade que está tomando conta de mim aqui, ficando mais dentro de casa, eu não sei se eu vou dar conta de ficar sem abraçar minha avó, meu neto. E não, porque essas pessoas estão sendo mais distanciadas, né? Pelo fato de serem pessoas que estão mais em risco. Então, assim, a gente fica pensando, aquela, o que vai ser? O que é amanhã? A gente não tá muito podendo lidar com isso. E essa incerteza leva a gente para um lugar um pouco difícil. É um pouco desafiador. Porque por mais que a gente acha que a gente tem controle, a gente não tem mesmo, mas a gente sempre acha que a gente dá conta e planejou e tem uma rotina. E agora a rotina foi assim, jogada para cima e não está rolando nada. Então a gente tem que buscar achar o nosso chão. Então a gente fala, vamos buscar o nosso centrinho, aonde é que está aquele lugar que vai me dar estabilidade para lidar com essas coisas, né? Essa proposta, quando a gente olha tudo que vem acontecendo relacionado com essa social distance, né, essa distância social, isso está levando a gente para olhar para um lugar que a gente não vem olhando, que é o olhar para dentro, é buscar aquele centro, aquela coisa que é nossa. Porque a gente escuta muito, em muitas palestras, essa frase única de Jesus que fala para a gente, conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. A gente sabe muito do valor disso, a gente estuda, a gente tem textos de pesquisas científicas que mostram que quando você se conhece melhor, você lida melhor com a vida, então você vive os seus propósitos
durante a sua vida encarnada de uma forma muito mais significativa. E a gente sabe disso, mas entre o saber e o fazer, tem um gap, tem uma distância aí que a gente nem sempre cuida dela. E agora chegou para a gente, é um presente, mas a gente olha assim, meio de lado para aquele presente. Essa coisa de agora está na minha mão, eu não tenho uma desculpa. Essa coisa de lidar com o conhece-te a ti mesmo me foi oferecido de uma forma mais empurrada. Não dá mais para fingir, depois eu lido com isso. Porque a gente tem as coisas da vida e a gente se distrai delas. Por exemplo, lavar a geladeira. É uma coisa assim. Eu preciso de limpar, organizar tudo lá dentro, tirar as comidas que não estão muito, estão mais velhas, dar uma limpada e depois reorganizar. Mas eu deixo para amanhã. Eu deixo para depois. Limpar atrás da geladeira, então, a gente não acha a hora para fazer. Vai ficando para depois. Tem milhões de outras coisas que a gente precisa fazer que a gente não acha a hora de lidar com aquilo. Passar roupa. Você vai juntando ali, a hora que der, eu passo. Cuidar do jardim que tá aquelas ervas daninhas lá, limpar a janela, né? Essas coisas, lavar a caixa d'água, porque no Brasil a gente tem uma coisa de lavar a caixa d'água, né? E a gente não vem fazendo isso. É o mesmo com aquelas coisas que são do nosso... A geladeira aí, ó, tá na hora de limpar. É a mesma coisa que tem a ver com aquelas emoções que a gente tem dentro da gente, com aquelas dificuldades de lidar com certas coisas da vida, que a gente dá uma empurradinha. Depois eu lido com isso. Só que a proposta que foi feita para a gente agora é o seguinte: você tem essa oportunidade de fazer isso e a chance de se distrair te foi roubada. A gente se distraía com encontrar com as pessoas para um happy hour, a gente se distraía com ir para o cinema, ir para muito cinema, muito gym, ficar fazendo ginástica até mandar parar, ou ir para o mall e comprar até mandar parar. Todas essas coisas, esses hábitos que a gente tem, né? Até hábitos que parecem que são muito saudáveis, quando você faz muito daquilo, se você buscar um pouquinho mais o fundo, a gente está fazendo para correr de alguma coisa. Tem alguma coisa que eu não quero lidar. Uma das coisas que acontece é com relacionamento. Se eu não me dou bem com as pessoas que estão próximas de mim, e eu vou para a gym e fico lá fazendo ginástica um tempão, depois eu chego, tomo um banho, vou para o quarto e vou dormir, eu já diminuí a chance de lidar com aquela situação. Se os meus filhos estão me angustiando porque eu não estou dando conta de lidar com a diferença de opinião, com ver como eles têm uma opinião diferente de mim, eu vou arrumando um jeito de me ocupar de certas coisas e assim eu não preciso de lidar com isso. São puras distrações que a gente mesmo escolhe ter, porque sai mais barato eu me distrair com isso e mexer com esses relacionamentos, com essas angústias ou ansiedades que eu tenho dentro de mim, eu mexo com isso depois. Não vou fazer isso agora, não é a hora de lidar com isso. Então, quando chega uma situação que fala para a gente, agora vai, não dá para empurrar para depois. A gente começa a ver um monte de coisa falando, vai para dentro. A gente fez agora, né, e continua fazendo com o Marlon aquela coisa maravilhosa de ir para dentro. Inclusive, tem uma amiga que estuda com a gente que fala, eu já fui tanto para dentro, já estou virando o avesso, já não está dando. E realmente, até para ir para dentro, a gente tem que ter um pouquinho mais de pacing, tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o passo a passo, para também não se atropelar. Por quê? Por que a gente vem evitando esse ir para dentro? Tem alguma pega aí, tem alguma coisa que fez a gente deixar isso para depois. Então, agora, quando vem a oportunidade de ir para dentro,
a gente tem que ir para dentro, mas de uma forma um pouco mais protegida, de forma que eu não me violento a ponto de abrir tudo quanto é porta e depois não dar conta de lidar e ficar mais ansiosa do que eu estava antes de começar o ir para dentro. Então, até para ir para dentro, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de compaixão com a gente, porque tudo tem um processo. A sementinha não cresce da noite para o dia, da mesma forma que a floresta não pode ser cortada da noite para o dia. É um galinho de cada vez e vai assentando e depois cresce uma coisa de cada vez. Então, a gente tem que entender que o processo, por mais que a gente foi oferecida essa proposta agora, é uma proposta para dar início a alguma coisa, não para terminar. A gente não tem um compromisso de que a hora que acabar a quarentena, a gente tem que estar todo renovado por dentro, tem que estar com tudo no lugar, as emoções, as dificuldades, as ansiedades todas resolvidas. Não. Mas se a gente usar desse momento para iniciar, para plantar a sementinha do hábito novo, a gente começa a caminhar, né? Porque o caminhar é quando você tem desejo de mudança. O desejo de mudança que propõe a caminhada. Enquanto eu não tiver desejo de mudar, pode vir uma quarentena atrás da outra que eu vou me emperrar. Eu vou me emperrar e eu não vou continuar. Então, essa é que é a proposta de hoje. A gente vai trabalhar não com quem está indo para dentro, dando conta disso. Nós vamos falar com aquele lugar que emperra, que apesar de eu estar com todas as oportunidades para fazer diferente, eu estou com mais tempo, eu estou com mais, tecnicamente, com mais energia para lidar com isso, e não estou dando conta de lidar. Qual é a pega? O que está acontecendo que isso não está me deixando caminhar para frente? Apesar de eu estar num lugar que, como todo mundo diz, agora é a sua chance de fazer diferente, agora é a sua chance de mudar, agora é a sua chance. É a chance, mas a gente não está dando conta. A gente dá conta de algumas e outras a gente não dá. Então, eu acho que a gente se sente inadequado, né? Como é que pode? Foi me dada essa chance e eu não estou dando conta. O que eu posso fazer? Aí a gente vai pensar o seguinte: tem uma coisa que chama zona a zona de conforto. Quando eu saio da minha zona de conforto, a ansiedade toma conta, as coisas, eu tenho um desejo de sair correndo. Eu não quero lidar com aquilo, né? E a gente precisa entender uma coisa. A gente vai fazer um trabalhinho agora com uma situação sobre a impermanência. O que é o desconforto? A gente vai ver um videozinho aqui que vai mostrar para a gente que quando você estuda cientificamente sobre a impermanência, a gente vai entender que o desconforto, aquilo que incomoda, aquilo que me emperra, aquilo que não me deixa tentar, aquilo que não me deixa cuidar do novo, aquilo que me dá desejo de sair correndo e não olhar para trás, o desconforto, ele dura nada mais do que 90 minutos. Entre o momento que você sente que você tem que lidar com uma situação nova, que a ansiedade vem chegando, ou que você tem que conversar com alguém, tem que conversar com seu chefe. O que for que você tenha que fazer, aquele primeiro impulso, daquela angústia, daquela ansiedade, daquela coisa que a voz não sai, ele dura não mais do que 90 segundos. Se você der conta de lidar com aquele desconforto, com aquela vontade de sair correndo, com aquela coisa que te paralisa, por 90 segundos, a coisa começa a melhorar. Aí a situação começa a ficar mais leve,
o raciocínio começa a voltar, você começa a entender, a coisa vai ficando mais clara, aí você fala, não, peraí, minha taquicardia já está melhor, eu já dou conta, aí você pouco a pouco vai dando conta do que está novo na sua frente, já não é tão novo. Então, é uma coisa para a gente não esquecer, são 90 segundos. A gente pode qualquer coisa por 90 segundos. Nada é para sempre. O desconforto dessa situação, eu preciso falar com meu marido, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com meu filho, eu preciso falar com a minha sogra, e eu não estou dando conta, mas eu tenho essa vontade de discutir uma coisa, ou de fazer um agrado, ou de me expressar de uma coisa que é significativa para mim, eu não dou conta. Aquela angústia de iniciar são 90 segundos. E você traçou o seu plano, foi ali, foi entrando com você no seu plano e chegou no máximo do desespero. Espera só um pouquinho mais, 90 segundos. Aí vai diluindo, a coisa vai diluindo e você consegue atuar. Você consegue ter o passo a passo que você precisa para poder chegar lá onde você quer. Tá vendo aí esse videozinho aí? Ele começou com o seu processo de eu quero chegar naquele ponto que eu quero chegar. E a angústia vai tomando conta, e a ansiedade vai tomando conta. Depois de 90 segundos, aí, ó, nem doeu. A gente já deu conta dele, né? Então, hoje, a gente, quando olha para esse desconforto, uma coisa bem oportuna que vem à mente é uma frase muito, muito significativa do Salmo 23, que fala para a gente que o Senhor prepara-me mesa farta de bênçãos na presença dos meus inimigos. Deus prepara uma mesa farta de bênçãos para mim, para você, diante dos meus inimigos. É tão consolador saber que o Senhor está ali para me oferecer tudo de bom, ainda que tenha perto de mim os meus inimigos. A gente tem que falar isso até que a ficha cai. Que é isso que faz a diferença. Quando eu estou com Deus, quando eu estou com essa força que me guia, eu posso tudo. Eu posso lidar com aqueles 90 segundos que ficam ali me angustiando. E aí a gente vai pensar, quem são os meus inimigos, né? Que Deus está me oferecendo essa mesa de bênçãos, apesar desses todos os meus inimigos. Quem são os meus inimigos? São os nossos desconfortos. Esses é que são aquilo que incomoda, aquilo que me leva para um lugar de recolher com medo, que me faz colocar uma barreira em frente para ninguém enxergar o que eu estou sentindo. Esse desconforto, se a gente der para ele 90 segundos e entender que a gente tem o suporte de Deus que está continuando nesse processo de oferecer para a gente bênçãos e bênçãos, uma mesa super farta, a gente dá conta de lidar com ele, dá conta de lidar com esse desconforto. E o que é o desconforto? Para algumas pessoas, em certo momento, é o desconforto de não vou dar conta de resolver. É uma coisa que paralisa. Eu não dou conta de mover. Para outros eu vou fugir antes que eu tenha que lidar com isso. Cada um de nós usa isso de uma certa forma. Umas pessoas tendem mais a retrair e não lidar com aquilo de jeito nenhum, faz de conta que eu não vi, e outras tentam fugir para não lidar, e outras, para evitar de lidar, empurra, e grita, e fala alto, e chuta, e briga, e enfim, cada um tem um jeito, mas tudo isso são só maneiras de lidar com aquela coisa que é o nosso desconforto.
o desconforto, geralmente, ele está naquele lugar que, para todo mundo, no final das contas, é o mesmo. É aquela sensação de que eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu tenho medo de falhar, eu não sou enough, né? Eu não sou suficiente para lidar com essa situação. É um sentido de não ser adequado para lidar com essas coisas. Esses é que são os nossos desconfortos. E não é uma coisa muito gostosa a gente olhar para desconforto. Olhar e falar, ai, tem que lidar com isso. Não dá, não é uma coisa que a gente quer fazer. Realmente, olhar atrás da geladeira para limpar não é muito confortável, porque você não sabe o que você vai achar ali. Você vai, ah, deixa para depois, deixa eu correr desse lugar. Se a gente entender que a hora que você arredar a geladeira, o que tiver lá, independente do que tiver lá, qualquer monstro que tiver lá, tem alguém que está te apoiando, que está te oferecendo uma mesa farta de bênçãos, que vai te dar todos os instrumentos para você lidar com o que tem atrás da geladeira, ou com o que tem dentro de mim. Às vezes, o ir para dentro é a gente ir para aquele lugar onde eu vou ter que lidar com o sujo que está dentro, com o incômodo, com o que cheira mal, com aquilo que me incomoda. E a hora que eu dou conta de lidar com esse desconforto, e a hora que eu entendo que eu tenho quem me conforta, que é essa presença divina que oferece para a gente essas bênçãos, a coisa fica mais fácil. Porque tudo fica mais fácil. São 90 segundos. Então, a técnica aqui é o seguinte: a gente já entendeu que a chance aqui é para voltar para dentro. A coisa é, vamos voltar para dentro. Mas nós não vamos nos violentar tentando voltar para dentro com muita pressa. Vamos respeitar o processo. É onde eu dou conta. Eu vou respirar, vou caminhar 3 passinhos, vou lidar com aquele desconforto, 90 segundinhos ali, aí eu caminho mais um pouquinho. E eu vou ficando, espera a poeira baixar naquele lugar. Quando a poeira baixa e eu vejo a coisa clareou, bom, já dei conta desse passo. Aí depois eu dou um outro. Não vamos voltar a ficar indo tanto para dentro que a gente vai virar do avesso. Nós não estamos querendo virar do avesso. Nós só estamos querendo caminhar um pouquinho por vez. Então, um pouquinho de compaixão também é muito importante. Então, vamos combinar o seguinte: se a gente conseguir olhar para o desconforto, usar essa técnica que só vai durar 90 segundos, a pior situação vai chegar no pico com 90 segundos, depois vai começar a baixar. Se a gente souber que a gente dá conta disso, o trabalho braçal já está feito. O resto é um piece of cake. A gente já vai dar conta de resolver aquilo ali muito tranquilamente, porque virou o girassol, ficou uma coisa deliciosa, porque deu conta de desconforto. Se a gente der conta de entender que o meu processo é diferente do processo do outro, e que se uma pessoa vai um pouquinho mais depressa, o outro vai um pouquinho mais devagar, e eu vou no meu passo, mas eu estou continuando caminhando em direção aos meus desconfortos, eu posso lidar com esses desconfortos até a minha pessoa assimilar que isso funciona para mim, adianta muito. E aí, girassol para todo mundo. Aí a coisa vai ficando mais gostosa, né? A gente vai aprendendo que cada um no seu passo. E uma coisa que também incomoda é porque todo mundo está em volta falando, eu estou dando conta disso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um podcast, eu estou escutando isso, eu estou aproveitando para limpar minha casa inteira, eu estou aproveitando para resolver problemas que eu tive com meus vizinhos de não sei quanto tempo, enfim. E eu não estou dando conta de nada. Não faz cada um no seu processo, cada um no seu caminho, cada um buscando o seu epicentro, porque o meu epicentro é diferente do outro. Não tem jeito, não dá para eu querer fazer o processo do outro, né? Uma coisa é fato, se a gente se der a oportunidade, cada um no seu tempo,
vamos caminhar para frente, não vamos ficar parado. Agora, o meu caminhar vai ser diferente do caminhar do outro, claro. Então, a gente tem que entender isso. E a proposta que a gente traz hoje não é só de falar o que pode acontecer. A gente vai trazer uma técnica, que a gente gosta de técnica porque a gente põe para fazer. Esse negócio de ficar só falando não vai dar. Então, a gente vai fazer uma técnica que vai dar uma oportunidade para a gente aprender a lidar com essa coisa de entender que o processo de ansiedade vai chegar e eu vou ter que dar conta dele. Então, a gente vai aprender uma técnica para lidar com esse desconforto. Esse desconforto de 90 segundos, a gente vai trabalhar por mais um tempo. Então, eu quero falar aqui um pouquinho desse lugar que a gente busca de serenidade. A gente vai começar do princípio, a gente vai fazer de olho aberto, é uma pré-meditação, igual a gente sempre faz, né? Eu vou falar um pouquinho do sistema límbico, que é o sistema que trabalha as nossas emoções, que fica lá no centro da pineal, lá no centro do cérebro. É ali que a gente leva o que a gente sente, se trabalha ali dentro e depois traz para o corpo ativo e a gente vai reagir. A gente às vezes vai reagir de uma forma graciosa, outras vezes não tão graciosa. E como a proposta é reagir um pouquinho mais graciosamente em volta daquelas pessoas que estão pertinho da gente, principalmente agora que a gente está bem mais próximo dos nossos familiares, né? De quem mora com a gente, então a gente precisa ser um pouquinho mais gracioso nessa hora. Então a gente vai fazer uma técnica que ativa o sistema límbico, que é o sistema que trabalha as nossas emoções. Tem uma técnica que chama Hookup, mas hoje a gente vai trabalhar uma simplificação do Hookup, que é a técnica da borboleta. Vamos fazer junto, tá, gente? Aqui vai estar uma mão assim, e o dedão com o dedão vão juntar e vão formar essa borboleta. Essa borboleta vai sentar aqui, ó, no centro do peito. Uma vez que a gente faz essa borboleta, só em fazer esse movimento de juntar o dedo com o dedo aqui, eu já ativei o meu sistema límbico. Neurofisiologicamente, eu já estou no melhor lugar. Ponto. Só isso aqui. Se não quiser fazer mais nada, faz isso aqui e espera 90 segundos passar. Você já está num lugar melhor. Então, só de pensar, a técnica está aqui. O bicho começou a pegar aqui, ó, juntou dedão com dedão, borboleta aqui e fica aqui. E respira normalmente. Só aí você já ganhou, já melhorou a situação. Queremos potencializar isso um pouquinho mais? Então, vamos lá. Vamos fazer a borboleta. Vamos respirar. Inspira. Enche o pulmão, enche o barrigão, sobe o peito. Expira. Abaixa o ombro, abaixa o peito. Aperta o umbigo lá para a espinha dorsal. Inspira. Cresce, 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 cresce. Expira. Essa combinação do sistema límbico ativado com essa respiração, você potencializou um pouquinho mais. Agora, para a coisa ficar deliciosa, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai continuar com essa borboleta, ativando o sistema límbico, a gente vai continuar com a respiração, mas a gente vai fazer um campo de pensamento que faz o meu sistema límbico trabalhar naquele estado gostoso de serenidade. O que é um campo de pensamento? A gente vai ativar, vamos buscar aquele pensamento que você tem, aquela memória de um dia super, super gostoso na sua vida. Um dia que você estava na praia com as crianças, ou um dia que você estava lendo um livro, sentadinha lá, que o sol estava batendo. Geralmente é uma coisa ligada com a natureza, mas não necessariamente. Vamos buscar aquele dia que você sentiu assim, eu estou tão de bem com a vida. Aquela visão. Vamos visualizar aquele dia que eu estava super de bem com a vida. E vamos ficar aqui. Essa borboleta, respira
e fica naquele dia, bem naquele lugar, e sente o cheiro que tinha no ar naquele dia, que você estava ali, se sentindo de bem com a vida. Lembra a roupa que você estava vestida, se fazia frio, se fazia calor, o que você sentia? Vamos voltar para aquela sensação, vamos sentir exatamente o que eu sentia. Então, essa combinação de borboleta com campo de pensamento que vem do HeartMath Solution, né? Combinando com a respiração e, se você quiser, uma afirmativa que te faz acalmar, aí você está com tudo pronto para ficar naquele lugar gostoso e sereno rapidinho. Então, eu posso estar aqui, ó, pensando naquele lugar bem gostoso que eu estou vivendo, e que eu estou naquele dia que eu estava de bem com a vida, e ainda vou falar aqui, olha, tudo está bem. Eu estou bem. Tudo está como deve estar. E a gente vai aproveitar para falar aquela parte do Salmo 23 que fala com a gente nesse momento. O Senhor prepara-me mesa farta de bênçãos, ainda que eu traga dentro de mim, perto de mim, ao meu redor, os meus inimigos. Então a gente vai aprendendo que podemos ficar aqui, ó, de olho aberto. Se não quiser fechar o olho, se quiser ficar olhando para uma planta, para uma água caindo. Esse lugar aqui é a técnica que a gente vai usar para a hora que o desconforto chegar. A gente precisa lidar com o desconforto, porque ele não vai embora. Eu tenho essa notícia para vocês, ele não vai. Você pode até empurrar ele para depois, mas uma hora vai ter que olhar. Não tem jeito, né, gente? A gente finge que não vê, joga para debaixo do tapete, põe alguma coisa por cima, pinta, enfeita um pouquinho, mas ele está lá, né? O desconforto está lá. A gente, de vez em quando, vai ter que lidar com ele. Então, a hora que a gente decidir lidar com ele e ficar difícil, vamos para aqui, ó. Volta para esse lugar. Porque essa borboleta aqui vai te ajudar. Ela vai te ajudar a dar conta desse desconforto. Tá? Então, essa que é a proposta. Como eu falei, quando eu estou falando aqui com vocês, claro que vai ter um pouquinho de meditação, mas aqui não foi bem uma meditação, foi uma técnica de meditação que qualquer pessoa, quem não gosta de fechar o olho, quem não gosta de ficar sem pensar muito, isso aqui é muito fácil, todo mundo dá conta. E é uma técnica muito legal para a gente ensinar para as crianças. Porque quando a gente está lidando com essa ansiedade nossa, né, dentro de casa, as crianças percebem isso. E a gente acha que não, mas eles estão percebendo. E eles começam a agir de uma forma assim mais arredia, ou mais brincalhão, muita energia, hiperativo, o que for. Ou às vezes até meio que vai para um isolamentozinho ali, porque ele está meio angustiado, mas a criança não sabe falar disso, não sabe expressar, então ela expressa com ações, né? Com um jeito de brincar, com um jeito de responder a gente. Então, a gente ensina para a criança. Vamos trabalhar um pouquinho uma borboleta, porque para a criança essa borboleta é gostosa de fazer. Então, a gente pode pedir para as crianças, para cada um falar uma coisa bem legal, enquanto ele faz a borboleta. A gente vai tomando, cada vez vai ser um. Por exemplo, primeiro a mãe fala, eu estou feliz porque eu estou tendo tempo de ficar com você. Depois passa para o papai falar, depois passa para a criança falar, ele provavelmente vai falar alguma coisa tipo, eu estou feliz porque eu estou jogando videogame e não tenho dever de casa muito, mas tudo bem. Então, a gente vai ter que usar essa forma de brincar com as crianças para introduzir esse tipo de coisa, porque as crianças respondem muito bem para esse tipo de técnica. E como eu falei, só de estar ativando o sistema límbico já está num lugar bom. E combinando isso com essa fala com o campo de pensamento bom e essa afirmativa que
significativa que toca o seu coração, também vai te ajudar muito, né? Então, essa que é a proposta. E já que a gente está aqui, nós não vamos perder essa oportunidade, né? Já que a gente está aqui, vamos dar um jeitinho de fazer uma meditaçãozinha. A gente já tinha falado que lá no centro, quando a gente se reúne, né? E os mentores preparam a casa para a gente, e a energia do lugar é preparada muito antes da gente chegar. Isso continua sendo verdadeiro, ainda que estamos todos em lugares diferentes e falando virtualmente. A energia dos nossos mentores, do mentor do centro, do mentor que faz para a gente essa hora de estar junto, é, já está lá do mesmo jeito. Então, esse lugar é nosso. Então, nós não vamos perder essa oportunidade de sintonizar de uma forma mais potencializada. E a gente vai fazer isso numa forma de meditação. Então, a gente vai colocar um videozinho aqui, a gente vai serenizar um pouquinho, eu vou começar com uma meditaçãozinha e depois cada um vai para aquele lugarzinho gostoso dentro de você, aonde é confortável, tá bom? Então vamos lá, vamos lembrar daquele lugarzinho lá, naquela cadeira que a gente geralmente senta quando vai para o centro, aquele lugar que a gente sempre sente aquela vibração boa, que já está preparada para a gente, essa vibração já está preparada. Então essa meditação de agora, ela já está meio caminho andado, porque os mentores já nos prepararam, já prepararam o espaço energético para a gente estar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos procurar uma posição confortável. Vamos, de novo, mexer um pouquinho para tirar os kinks todos daí. As mãos vão ficar certinho do jeito que quiser. Se quiser fechar o olho, fecha. A gente está colocando esse vídeo que pode te dar uma serenizada sem fechar o olho. É uma opção, tá? Uma respiração profunda. Expirando. Mais uma vez, enchendo o peito. Sobe os ombros. Solta. Fazendo as pazes com esse lugar. Esse lugar que às vezes não é muito confortável. Faço agora uma proposta para essa borboleta que vive dentro de mim. Uma proposta de bater asas de forma diferente. Uma proposta de bater asas com um ritmo diferente. Um ritmo que está sintonizado com o meu coração. Sei que essa borboleta pode voar por muitos mundos diferentes, conhecer coisas novas, fazer as pazes com desconfortos. Sei que essa borboleta pode até mesmo
voar para um lugar que fica dentro de mim, no centro do peito. Um lugar protegido e abençoado. Pois nesse lugar existe uma mesa farta de bênçãos. Bênçãos que ficam aqui, mesmo quando vejo os confortos. Bênçãos que caem e cobrem os nossos rostos, aliviam as nossas ansiedades, auxiliam na caminhada, desaceleram o coração. E traz uma mudança no nosso olhar. Bênçãos que nos ensinam a ver o outro com os seus desconfortos e que também necessitam de suas bênçãos. Essa mudança de olhar nos permite alçar voos novos, muito mais longes, muito mais altos. Nos permite chegar junto das pessoas que são queridas do nosso coração, nos permite chegar junto das pessoas que desafiam o nosso coração, e então entendemos que somos todos borboletas. Com desejo de voar, mas também com necessidade de parar às vezes para entender aonde estão. E depois voltamos a voar, buscando girassóis, buscando margaridas, buscando as azaleias, borboletas
que querem ver sempre novas primaveras. Borboletas com mudança de olhar enxergam sempre novas primaveras. E assim, com essa meditação, com essa oportunidade de serenização, agradecemos imensamente a nossa querida Cris, e a gente agradece a espiritualidade por nos permitir esse encontro fraternal. Vamos aproveitar essas energias que já desenvolvemos, que já estamos experienciando. Podem continuar com os olhos fechados. A gente concluir o encontro da noite com uma vibração de encerramento. Vamos visualizar e sentir a presença amiga do nosso anjo guardião, do nosso guia espiritual, o nosso amigo incansável, trazendo luz, trazendo paz, trazendo essa serenidade, trazendo confiança e a esperança em dias melhores. Rogamos ao nosso Mestre Jesus, o médico de nossas almas, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Pedimos a este Mestre que nos ama tanto, que ajude a todos aqueles que estão passando por muitas dificuldades. Vibramos amor para que a paz do Mestre, para que a sua misericórdia atinja todos esses corações. Que nós possamos estar conectados diretamente com a nossa casa espírita. As portas físicas, talvez temporariamente fechadas, mas as portas espirituais estão totalmente abertas, ainda mais nesses momentos de grande necessidade para nós todos. Vamos projetar uma ponte que sai de dentro dos nossos corações e chega até o nosso centro espírita Peace and Knowledge. Ali é um porto seguro, para que nós nos sentimos refeitos, tranquilizados, que as nossas assistências espirituais particulares continuem sendo tratadas, atendidas, que os nossos tratamentos à distância também sejam todos atendidos, que nós possamos estar mais perto da energia do Senhor. Possamos nós buscar sempre esse epicentro, perdoar a nós mesmos, dar-nos a oportunidade de não ficarmos somente dentro do casulo, enclausurados ou encasulados, mas nos dar a oportunidade da transformação, da borboleta que é livre e voa, caminha, mas que precisou ter a paciência dessa borboleta que é a conquista
precisa de perseverança, de carinho, de cuidado. Possamos nós, abraçados nessas energias dessa noite, termos uma boa semana, uma boa noite, abraçarmos os nossos queridos, os nossos familiares, dizemos a todos eles o quanto os amamos, pedimos perdão para quando precisamos, darmos o perdão para quem pedir, abrir o nosso coração, hoje e sempre, dar mais do que receber, sentir a presença dos nossos amigos espirituais que nos cuidam, pensarmos positivamente e abraçarmos a vida. E assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Obrigado por estar conosco. E até a próxima. Obrigado, gente.